Questões da vida. Cada um tem a sua. Existem aqueles que lutam constantemente contra uma angústia profunda na alma ou que vivem com dúvidas com respeito à vida e seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Ansiedade, relacionamento, perdão, salvação. Não importa qual seja a questão da sua vida, nós cremos que Deus tem a resposta para você. E essa resposta que buscamos aqui não é como a que o mundo pode te dar, elevando o seu ego e fazendo você acreditar que a resposta está dentro de você. Nós cremos que a resposta está no Evangelho, uma verdade libertadora que está além de nós. Está em Jesus Cristo, que pode chegar aonde ninguém mais pode chegar, no nosso coração. Eu oro a Deus para que você encontre a satisfação de todas as questões da vida na face de Jesus Cristo, à medida que a luz de sua glória brilha em seu coração. Casa preparada por ti, filhos que anseiam te encontrar, é o assunto do céu. Casa preparada por ti, filhos que anseiam te encontrar, é o assunto do céu. Enfim veremos tua glória, a plenitude da alegria. Sentido, o céu é real, feitos pra viver, não para morrer. Tua graça nos deu cura eterna, o choro cessará, as dores desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. Filhos que anseiam te encontrar, é o assunto do céu. Enfim veremos tua glória, a plenitude da alegria. Tudo faz sentido, o céu é real, feitos pra viver, não para morrer. Tua graça nos deu cura eterna, o choro cessará, as dores desse tempo não se comparam. Feitos pra viver, não para morrer. Que a graça nos deu cura eterna, o choro cessará, as dores desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. Nos traz alegria, renova esperança aqui. Leve e breve tribulação produz em nós um peso de glória. Nos traz alegria, renova esperança aqui. Leve e breve tribulação
produz em nós um peso de glória. Enfim veremos tua glória, a plenitude da alegria. Tudo faz sentido, o céu é real. Feitos pra viver, não para morrer. Tua graça nos dá cura eterna. O choro cessará, as dores desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. Sabe, você não entra no casamento e fala, eu vou te dar isso aqui no dia que você me der aquilo. Já viu as brigas de crente? Eu não te amo. A mulher fala, eu não sou submissa a você, porque você não me ama como Cristo amou a igreja. Aí o cara fala, eu não te amo como Cristo amou a igreja, porque você não é submissa a mim. Aí o pessoal não percebe, você se sacrifica porque você quer parecer com Deus. Porque você está cheio do Espírito e deseja a vida no Espírito. Então você se sacrifica pela sua esposa. O primeiro lugar de amor ao próximo mais profundo é o casamento. A mulher se submete ao marido porque ela quer parecer com Deus. Ela quer mostrar que ela é a igreja. Ela se sujeita à mensagem mais ridícula do mundo. Tem hora que não deve haver sujeição ou submissão. A sujeição na Trindade. Sim. A sujeição na Trindade. Então é porque eu pareço com Deus, porque eu tô cheia do Espírito, eu me sujeito. E a grande mensagem do relacionamento, Cristo e a igreja. Imagine a pregação todo dia de um casamento cristão. Sabe quem Jesus é? O marido cristão sendo um tipo de Cristo, representando a Cristo, a mulher representando a igreja. Então vivendo nesse relacionamento de amor, sujeito a Deus. Porque o filho se sujeita ao pai todos os dias, a igreja se sujeita ao pai e ao filho, nesse relacionamento de amor, aponta para Deus. Nós estamos contando uma história maior do que nós. Então, qual é a solução para os relacionamentos? A gente tem que parar de querer solução barata, sabe? E querer uma solução verdadeira e do alto, uma solução que venha do Evangelho, que nos cure profundamente. E aí quem está rasgando a Bíblia e jogando a Bíblia fora e achando que o Evangelho não tem resposta para nós, vamos procurar nos livros de autoajuda. Tá querendo coisa pouca para o relacionamento. É o que você está falando o tempo todo. Vai para a origem, vai para quem criou o relacionamento, vai para quem te criou e fala assim, como é que esse negócio funciona? Aí na hora que ele disser como funciona, começa a dar certo. Começa a funcionar. Verdade, você falou uma coisa interessante, que era a mentalidade dos discípulos. Todo mundo quer uma coisa fácil. Quando o discípulo vira e fala assim, se essa é a condição, não é melhor não casar? O que ele está querendo dizer? Eu quero um relacionamento fácil, Jesus. Eu não quero um relacionamento difícil. E teve uma vez que eu achei engraçado. Eu fui fazer um casamento e aí eu falei assim, por que a pessoa casa? Aí eu vi a noiva, consegui ler o lábio dela. Ela falou assim, para fazer o outro feliz. Aí eu falei, você se casa para se parecer com Deus. Aí ela regalou o olho. E eu acho que é a primeira vez na vida que ela estava ouvindo aquilo. Porque aí as pessoas não entendem isso, né? A gente não casa... o Tiago Cavaco, uma vez eu vi ele falando sobre casamento, ele falava muito sobre isso. Você não casa para fazer o outro feliz, nem para ser feliz. Você casa para se parecer com Deus. Agir como Deus, ser como Ele, num relacionamento que vai ter suas dificuldades, assim como Deus tem dificuldade, né? Assim como nós, né, podemos dar muito trabalho para Deus, né? Ele nos suporta, a gente também vai, em meio às dificuldades, conseguir viver em harmonia e em paz, porque tem uma coisa que nos une, que é essa mesma graça de Deus para conosco através do Senhor Jesus. Quando eu tenho oportunidade, eu falo isso em casamento, eu falo,
Antes de vocês estarem se unindo aqui, vocês estão unidos a Cristo, vocês são filhos de Deus e vocês servem ao mesmo Deus. Então o relacionamento não é fácil, não é a festa, né? O casamento não é aquela festa de casamento. O casamento é todo dia. E a pessoa que perguntou, né? Quando eu começo um relacionamento? Mas não desperte antes da hora, mas ao começar, fique sabendo que você não está começando para ser feliz ou para fazer o outro feliz. Você está começando para se parecer com Deus e nesse relacionamento glorificar a Deus, sempre voltando às origens e ao padrão de excelência que Jesus, tanto em Mateus quanto em Marcos, ele não cita a lei de Moisés, né? Mas ao mesmo tempo, com os fariseus se esquecendo que Moisés escreveu Gênesis. Então ele escreveu o padrão inicial. E ele reconhece que aquela divisão entre homens e mulheres só existe porque eles são muito duros de coração. São pecadores, eles ofendem um ao outro, eles se sentem vulneráveis um ao outro. E só o evangelho para curar esse relacionamento. E lembrando que o evangelho todo, tem hora que a gente acha que existe alguma parte no evangelho que não sirva para nós. Quantos pensam que o evangelho é o ABCD da fé cristã, né? A gente confia no evangelho no comecinho. Uhum. Depois é cada um por si, Deus por todos. Mas o evangelho é o abecedário inteiro. Não tem nenhuma parte do evangelho que não seja aplicada à nossa vida. Ninguém vai conseguir viver um relacionamento se não confiar no poder do evangelho. Parar e pensar bem assim. Quando Deus olhou para a tragédia humana, ele deu uma resposta. Uma pessoa, Jesus Cristo, como é que eu consigo olhar para uma tragédia na minha realidade, no meu relacionamento, e tirar Jesus Cristo da solução? Tirar as palavras de Cristo da solução. Aí eu vou ser como um homem nécio. Quando eu tiro Cristo da solução e as palavras de Cristo da solução, eu sou o homem que constrói a minha casa sobre a areia. E se tem um negócio que o texto é claro, não vai faltar tempestade. A tempestade, ela não escolhe sobre quem cai. A tempestade cai sobre todos. E eu, crente em Jesus, que deveria construir minha casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre as palavras de Cristo, construo minha casa sobre o que o mundo pensa. Aí quando eu vou ver, não é à toa que está lotado de casamentos frustrados dentro da igreja. Sabe? De casamentos que acabaram dentro da igreja porque Cristo não foi a solução. E você olha para os problemas do casamento e você quer resolvê-los sem poder. Poder mesmo, sabe? Sem ser empoderado, sem que do alto você seja revestido. Ninguém perdoa sem poder. Ninguém ama de verdade sem poder. Sem o poder de Deus. Ninguém vai andar mais uma milha sem ter poder da parte de Deus. Às vezes o cara olha para o relacionamento dele e ele cria um ideal de relacionamento que não é verdade em lugar nenhum. A gente sabe que entrar num relacionamento é entrar num lugar de conflitos. Parece que o relacionamento perfeito é o relacionamento que não tem conflitos. Todos os relacionamentos, sejam eles quais forem, terão conflitos. E o cara vai descobrir no relacionamento o inimigo. E aí ele vai aprender que o cristianismo ensina a amar o inimigo. E o amor transformar o inimigo em amigo, em gente da família, porque é isso que o evangelho faz. Então tire o evangelho da conversa e você vai ter uma tragédia no relacionamento. Você vai ter soluções que não são grandes soluções. Eu lembro que uma época tinha muita dor de dente, precisava fazer um canal. E aí eu comprava esses anestésicos, tinha um chamado Passajá, que você pingava no dente e aliviava a dor. Mas enquanto eu não fiz o canal, o problema não sarou. O problema do seu relacionamento é um problema de coração, sabe? É um problema mais profundo. Ou você trata o problema do coração, ou não tem jeito. As pessoas, elas querem partir do comportamento pro amor. Sabe? Aí eu vou corrigir meu comportamento e aí eu vou amar direito. Não, você parte do amor para o comportamento, porque o seu comportamento é um reflexo do seu amor.
Jesus é claro, da onde que procedem os adultérios, já que a gente está falando de amor. Ele fala do coração. Do coração. Os assassinatos, do coração. As palavras mal faladas, que a gente queria falar bem assim, eu falei sem querer, do coração. O homem, a boca fala do que o coração tá cheio. Então os amores são corrigidos e aí os comportamentos se transformam. Um exemplo que eu gosto de dar, você pega essa xícara aqui e balança ela. Se eu balançar com força, vai derramar água aqui. Aí na hora que a água derramar, eu pergunto para você assim, por que a água derramou? Aí normalmente as pessoas respondem assim, porque você balançou a xícara. Aí eu falo, isso é parte da verdade. Derramou água porque tinha água dentro. Se tivesse café, era café, coca era coca, esgoto era esgoto. O que a pressão faz? O que a confusão da vida faz? Faz você entornar o que você tem dentro. Aí você acha que aquilo veio do acaso. Aquilo veio a pressão fez eu falar aquilo, fez eu agir daquela maneira. A dívida, o meu patrão, estresse. Seja lá o que for, me fez agir. Você tinha aquilo dentro de você. E aí que é interessante, nós somos altamente coerentes com os nossos amores. Você começou a amar coisas que te destruíam e que destruíam o outro. E quando veio a pressão, sabe o que aconteceu? Você deu o que você tinha. Você só fala o que você tem, sabe? Você só materializa aquilo que você carrega no coração. Então uma coisa boa e quem é que pode mudar o coração? Só o Evangelho, só Cristo. Ninguém tem poder sobre o próprio coração. Então o que um casal que está sofrendo hoje, sabe, alguém que está numa luta de relacionamento tem que fazer primeiro do que todas as coisas, se render a Cristo, sabe, ir para Deus, olhar para o jeito de Deus de viver o relacionamento, que Deus espera de nós e falar, eu não consigo. Levantar a bandeirinha branca da rendição e falar, eu não consigo, me ajuda, tem misericórdia de mim, me dá poder para fazer isso aqui dar certo. O padrão do Senhor é elevado demais. Eu não consigo, mas Cristo consegue. Então me dá poder para me sujeitar, meu Cristo, para que nele eu consiga. Então olha como é que o Evangelho é a resposta para o relacionamento. E não as barganhinhas que a gente faz, sabe? Sim. Toma um negocinho aqui para que eu ganhe mais um negocinho seu, uma coisa pequena. Não, eu quero viver a profundidade do relacionamento, aquilo que Deus fez, o propósito de Deus para o relacionamento. E tanto que a gente fala, o presente é tão pequeno, e como é que Jesus conclui tudo lá em Marcos 10, desse discipulado, que envolve até o casamento? Quando ele chega no final assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então ele fala assim, os discípulos falam, quem pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele está falando sobre salvação. Mas tudo começou com o coração endurecido. Aí a pergunta é, como é que Deus vai amolecer o coração? Como é que Deus vai fazer o transplante do coração? Aí ele fala, eu preciso servir com a minha vida e morrer. Então a solução está ali, né, no sacrifício de Jesus, na sua morte e ressurreição. E é um capítulo onde ele fala de sua morte e ressurreição. Então tudo a solução... é questão de salvação, né, João? Tipo, a solução para o seu coração endurecido é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Não tem outra resposta. Eu acho isso interessante, eu também tenho a mesma sensação, né? A gente vai nos lugares e parece que a solução é tão simples, né? Faça mais isso com a sua esposa, faça mais isso com o seu esposo. E eu fico pensando, meu Deus, o custo é tão mais elevado do que só um cordão, uma viagem. Me pede muito mais, assim como pediu tudo para Jesus, né? De que ele deu a sua vida. E nessa geração de empoderamento, você falou de ser realmente empoderado, né, com o poder do céu. E o empoderamento para a mulher eu sou independente. E para o homem também, né? Eu também sou independente. Mas esse poder do alto vem para nos fazer mais dependentes, né, de Deus e para servir um ao outro no relacionamento. Isso implica no nosso discipulado. E aí a resposta final de Jesus é: se eu vim para servir, sirvam vocês também. No relacionamento de vocês e de uns para com os outros, vivendo em paz uns com os outros. E é curioso, né, que o capítulo 9 termina com Jesus falando isso, vivam em paz. E o capítulo 10 começa com homens não querendo viver em paz com suas mulheres.
E Jesus precisa falar para eles, não, essa vida em paz, ela também passa pelo relacionamento de vocês. Eu acho, João, que a gente pode caminhar para o fim aqui, trazendo uma mensagem para quem vive essa dor no relacionamento. Sabe, quem está ouvindo aqui e meio que pensa assim, falar é fácil, difícil é ser eu. Sabe, difícil é viver a minha vida, difícil é lutar a minha luta, difícil é voltar para minha casa. A vida de todo mundo não existe relacionamento sem conflito. E os conflitos, eles são necessários. Até para isso, para revelar o que a gente carrega dentro da gente. E aí o que a gente precisa entender é, Deus olhou para nós e Ele entendeu que a gente precisava de um Salvador. Não era de um conselho. Era mais do que de um conselho. Faça isso ou não faça aquilo. Ele mandou uma pessoa que se entregou por nós naquela cruz. Então, a primeira coisa que eu queria deixar é rendição a essa pessoa. A gente está sempre falando de redenção e de salvação. A nossa história é essa. É a história de quem precisa de um Salvador. Eu não posso me salvar. Então, se eu não posso me salvar, eu não posso salvar ninguém. Eu já, na minha pré-adolescência, passei por algumas situações de quase de pré-afogamento. Eu não dava conta. Alguém teve que entrar lá e me tirar de lá. Senão eu não estaria falando aqui agora. A grande mensagem que eu carrego é: eu não posso me salvar. E se eu não posso me salvar, eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar meus filhos. Eu sou uma confusão ambulante. Talvez a maior tragédia que eu conheça seja eu mesmo. E, ao mesmo tempo, eu olho para Deus e vejo esse amor que salva, que perdoa, que restaura, que coloca de pé. Então, confie na solução de Deus, que é Cristo. E depois de confiar na solução de Deus, que é Cristo, continue com Ele. Eu acho tão interessante ele falar com os discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Leve os mandamentos para o seu relacionamento. Não olhe para aqueles mandamentos e pense bem assim: eu consigo. Não, já olhe para eles e diga: eu não consigo. E rendido, vá a Deus e fala: me dá poder para viver isso aqui. Eu sou um coração invadido pelo Espírito, vai viver os mandamentos. E ao viver os mandamentos, nós teremos os relacionamentos transformados. Porque ao viver esses mandamentos no poder do Espírito e na transformação do Espírito, o coração é mudado. E a promessa é que dá um novo coração. Mudou o coração, mudou o amor, vai mudar a atitude. Então o que você mais precisa é de um coração novo. Melhor dizendo, de um amor novo. E quando eu falar de um amor novo, não pense assim, uma nova mulher, um novo marido, não. De novos amores aqui. E na hora que você tiver os amores verdadeiros controlando seu coração, você vai amar direito a sua esposa, você vai amar direito o seu marido e você vai amar direito os seus filhos. Então, assim, vá para Cristo. Cristo é a solução. Deus é a solução. O Evangelho é a solução para os seus relacionamentos. E esse poder do alto, para ser dependente de Jesus, para fazer um relacionamento viver em paz e cheio de harmonia, né? Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Você deseja entrar em contato conosco e nos enviar o seu pedido de oração? Ou até mesmo buscar ajuda em um momento difícil da vida? É muito simples. Basta enviar uma mensagem pelo número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e nos acompanhar através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida com a palavra do Evangelho e que você encontre todas as respostas para as questões da sua vida no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h pela TV aberta e nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que você coloque todas as questões da sua vida diante do Senhor Jesus.